Estamos de volta com o seu programa Destaque Imobiliário. Eu não podia deixar de registrar o maior evento imobiliário online no Brasil, totalmente gratuito, é o Conacor. Acesse aí www.conacor.com.br. Congresso Nacional de Corretores de Imóveis. 16 palestrantes do nosso Rio Grande do Norte. Tem palestrantes de São Paulo, Brasília, Fortaleza, Pernambuco, Fortaleza, Ceará, Pernambuco, Paraíba. E principalmente um evento genuinamente nordestino, com o nosso jeito, com as nossas causas, com as nossas dores, também com a nossa alegria, o nosso povo mostrando a sua cara, porque o que é bom é daqui. Você vai ver muita gente boa com uma performance excepcional, fazendo bonito na tela do Conacor. Então faça sua inscrição acessando conacor.com.br. Um dos nossos convidados é o professor Marcelo Bavelloni, ele que, olha, gosta de percorrer o Brasil aí, é o homem que tem 48 horas por dia, eu não sei como é que funciona o relógio dele, né? Vender serviço é isso, se você tem só 24 horas por dia, fica meio complicado a sua rotina. E antes de irmos ao intervalo comercial, o Bavelloni ia falar os segredos, as dicas, os métodos, as medidas corretas para que você aborte o início de um fracasso financeiro, de um caos financeiro dentro da sua empresa. Marcelo Bavelloni está contigo. Então, continuando em respeito a como definir justo, né, esse prolabore e não sobrecarregar o caixa da empresa. Eu costumo, como havia falando, descrever todas as minhas atividades. E aí eu faço uma pesquisa de mercado. Quanto uma empresa pagaria para um funcionário desenvolver aquelas atividades? Então, o meu prolabore é o quanto a empresa, normalmente empresa, se a minha empresa, se eu me considero um funcionário de grande empresa, então eu vou verificar, né? Mas se a minha empresa tem um perfil médio, então eu tenho que pesquisar na categoria de médias empresas quanto elas pagariam por um funcionário que desenvolve as minhas atividades. E aí é o quanto eu sou remunerado. Assim como o meu sócio, que o foco dele é a área comercial, olha, um diretor na área comercial ganha tanto. É isso que você vai ganhar. Suas atribuições são essas e você vai ganhar o que o mercado paga. Agora eu pergunto, e se a empresa não tiver condição de pagar, qual é a medida? Sangrar a empresa ou passar fome? Na realidade... Socialmente falando, não passar fome nunca, né? Não, eu acho que assim, cada caso é um caso, né? É claro que se saco em pé, é saco vazio, ele não para em pé. Cada caso é um caso. O correto é realmente eu receber e estar bem para poder produzir. Isso é o correto. É o cenário otimista. Isso. Ou favorável. Mas, por exemplo, eu sou professor e sou empresário. Se a minha empresa não tivesse condições de pagar o que eu preciso, por um momento delicado que ela está passando, eu vou abrir mão. Por quê? Porque eu sou professor também. Como você disse, o salário do professor não é tão grande assim. Mas eu posso, então, receber de outras fontes, né? E receber menos da minha empresa. Mas isso não significa que eu perdoarei a dívida. Eu faço uma conta corrente do que eu não estou retirando. Ótimo. E quando a empresa estiver bem, eu vou então combinar como vai ser essa retirada daquele débito. Claro que eu não vou cobrar o juro alto, né, daquele valor que eu não retirei. Eu vou colocar talvez um juro baixo para que a empresa possa pagar aquilo que ela deixou de pagar num tempo que não prejudique o caixa da empresa. Ótimo, Marcelo. E quais são as medidas para estancar essa sangria lá no início? Primeiro é ter ferramentas de gestão, saber estar em cima dos custos, né? Trabalhar os custos. E aí tem outras também? Para que conte esse sinal de alerta na cabeça de quem está nos assistindo. Eita, eu estou nessa fase. Isso. Então o que eu preciso fazer? Imediatamente, todas as atividades de uma empresa representam um gasto financeiro. Todo esforço tem um gasto financeiro. Ou de energia, ou de combustível, ou da folha de pagamento, ou de um cafezinho, enfim. Eu preciso ter uma ferramenta, um demonstrativo gerencial, onde esteja lá registrado todos os gastos. Note, gasto não é pagamento. Eu posso, por exemplo, gastar combustível
mas o pagamento ele ser realizado no mês subsequente. Eu posso consumir a energia, mas o pagamento vai ser no mês subsequente. Então, note, o importante não é o quanto você paga, é o quanto você gasta. Aí eu posso dar o seguinte exemplo. Eu gastei esse mês 3 quilos de café com os meus clientes. Porém, eu comprei 10 quilos e vou pagar em 3 vezes. Então eu estou aqui citando que não é importante nem o que você paga, nem o que você compra. Você está efetivamente registrando os seus gastos, o seu consumo. A pergunta no final do mês é: esse consumo é menor do que a entrada de dinheiro, né, do que as minhas vendas? Se as vendas elas estiverem menor do que os gastos, então eu preciso tomar aqui decisões onde eu preciso cortar gastos para equilibrar isso. Então, o importante é eu saber realmente quanto eu estou gastando para eu ter como tomar decisões. Então, o planejamento, o controle é fundamental. Agora, você, enquanto dono, não pode fazer isso sozinho. Você precisa, em algumas reuniões, compartilhar com a sua equipe, né, como está o momento de vida da sua empresa. Se você não quiser entrar em detalhes de valores, não tem problema. Mas hoje também entrar em valores não há problema também. Não há problema. Hoje é tudo muito público, é muito aberto, né? Exatamente, mas existe a alternativa de você mostrar percentuais que até na análise é muito mais impactante. Eu entender que eu tenho um gasto com folha que representa 40% da minha... Uma prefeitura. Exato, da minha receita. Tô pior do que a prefeitura onde a empresa. Às vezes é melhor entender isso do que mostrar. E olha que sem carro comissionado, né? Exatamente. E aí eu preciso compartilhar isso com os meus funcionários para que eles entendam a situação da empresa e possa, com você, tomar decisões, né, no comportamento de cada um para passar a fazer com que haja redução de custos. Professor, para a gente encerrar essa entrevista, sendo muito construtiva, mas pelo que eu percebo, estudo e vejo, a margem de lucro, ela se assemelha muito de segmento para segmento, de negócio para negócio. Aparentemente existe uma margem exorbitante, mas quando se tem o processo, quando se tem toda a operacionalidade, quase que a fatia é semelhante. Eu não sei se eu estou enganado, não sei se existe uma média de lucro interessante e saudável para a empresa. O que muda muito é o volume, né? É o alcance, é a marca, é a intensidade, é a paixão do cliente pela marca. Mas em termos de lucro, existe uma média saudável, existe um sistema, ou tem coisas que é lançada e tem aquele estouro, aquela curva que aumenta e depois ela vem na decrescente, ela se estabiliza ali e ela se torna sustentável. Não, uma empresa saudável hoje tem 5% de lucro, 50%, eu não sei, mas o que eu percebo é que quando se bota na ponta do lápis, parece que não existe melhor negócio, existe melhor gestão de um negócio. Eu quero chegar nesse ponto. Vender camisa é muito bom, é 1 para 3, como se diz no popular. Mas quando você vai... vender imóveis é muito bom. Vender isso... Mas, na verdade, no frigir dos ovos, o bom é você ser bom naquilo que você faz. Você falou tudo. Dar dinheiro para quem não sabe administrar... pode ganhar na Mega Sena, né? Você falou de algo interessante. Faça uma pesquisa, entre numa busca, né, do Google, faça uma pesquisa de quantas pessoas que ganharam... eu conheço, tem um aqui pertinho em Parnamirim. Né, na loteria e que hoje estão falidos. Né? Então, não só falidos, dependendo do INSS, pagando um aluguel de cima do salário do INSS e muito mais. Exato. Então, além de falidos, estão endividados. Né? Era melhor que não tivesse ganho na loteria. Então, essa questão, a administração, a gestão é tudo. E aí uma dica: o empreendedor, ele não nasceu administrador. Ele pode ter nascido com vocação de empreendedor, né? Aquela vontade de ter o seu próprio negócio, aquela visão de enxergar onde se ganha dinheiro.
Mas ele tem que ter a humildade de que ele não é um administrador, ele não é um gestor. Ele precisa se preparar para ser um gestor da empresa dele, ou ele precisa contratar um bom gestor, né? Então ele tem essa escolha. Agora, na sua peregrinação nas empresas que você já percorreu, eu escutei uma vez, e isso me motivou muito a empreender, que quebrar faz parte do crescimento, que não existe um empresário na vida que não teve que pagar, teve que ter uma dor intensa para poder respeitar os números e se estabelecer em um segmento. Isso é mito? É verdade? Qual a influência que isso tem? Eu prefiro não transformar isso numa regra. Não, não é regra, mas eu só virei consultor financeiro depois de falir e ficar com 1 milhão de dívida. 1 milhão de dívida? 1 milhão. Devendo... Naquela época era muito mais dinheiro que hoje. É muito mais. Isso foi há uns 15 anos atrás. Eu fali uma indústria e pequena, tá? Era uma pequena fábrica, e acordei devendo 1 milhão com 10% de juros ao mês. Eu tinha 3 opções: fugir da cidade, me suicidar ou aprender a trabalhar direito. Se eu estou vivo aqui conversando com vocês é porque eu não me suicidei. E se eu estou aqui é porque eu também não fugi da cidade. Eu aprendi a trabalhar. Então, no meu caso, eu precisei aprender na dor. Mas jovens que estão montando empresas, não aprendam na dor. Tente aprender no amor à sua empresa, respeitando o dinheiro. Mas eu concordo que grande parte dos bons empresários tiveram que sofrer. Mas essa vibe, como se fala, da vaidade, é bem difícil, né? Por isso a sugestão: coloque a sandalinha da humildade, faça uma avaliação. Você é um bom empreendedor, isso não tenho dúvida, porque você tem empresa. Mas será que você é um bom administrador? Se não for, né, aprenda, faça a lição de casa direitinho para não sofrer lá na frente. Eu falo isso por questão mais social, porque se você é empreendedor, tem talento, é um desbravador, tem energia, o Brasil ganha com isso. A partir do momento que você erra, nós erramos junto com você, porque desemprego, é uma série de consequências e coisas que não é favorável. A gente quer que o Brasil todo tenha capacidade, todo mundo prospere, que todo mundo cresça, que todo mundo desenvolva, que todo mundo ganhe dinheiro, que todo mundo gere emprego, que a coisa esteja boa. Então, o mundo só vai ser melhor se nós, individual, como pessoa, como cidadão, estejamos melhores. Sejamos melhores, né? E aí o empreendedor é que faz o mundo crescer. Tá? Não é um outro personagem, é um empreendedor. Agora, para quebrar mais ainda esse paradigma e a gente encerrar, o empreendedorismo vem passando por uma série de mudanças. Antes era mais na intuição, eu posso dizer assim, eu entendo dessa forma, deu certo, mas o mundo mudou para dar certo. Hoje tem mais do que a intuição, tem também a qualificação, tem também a questão da condição da capacidade. Às vezes as pessoas não são doutrinadas ou foram preparadas para não escutar o que o consultor tem a dizer. Existe também essa barreira. E o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Da questão, porque, assim, se atrapalhando, porque se a criança soubesse do perigo que ela passaria metendo o dedo na tomada, ela jamais colocaria. E se o empreendedor souber do grau de responsabilidade e do desafio que ele tem, ele jamais entraria. Então, se a gente for muito na razão, perde a essência do empreender, que é quase que se jogar. E aí, como é que fica esse equilíbrio? Já me disseram o seguinte: se consultor fosse tão bom, ele teria a sua própria empresa. Mas aí o consultor inteligente, ele não é doido o suficiente. Mas aí eu falo, olha, por causa disso não, eu tenho a minha própria empresa, né, na área de automação comercial. Então eu tenho a minha empresa e sou consultor. Você acha que ele recuperou esse 1 milhão rápido assim como, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte: quem para de aprender, para de viver. Então eu hoje procuro estar perto de pessoas melhores do que eu. E muitas vezes um consultor, procure saber quem são seus clientes, referências, os resultados, e fique do lado de alguém que seja melhor que você. Pode ser um consultor, como pode ser até um amigo seu, um empresário mais experiente, mas continue aprendendo, né? Nunca pense que você é experiente demais e não precisa aprender, né? Eventos, o evento que você anunciou,
Talvez muitos, eu não preciso, eu já estou há 30 anos no mercado. Será que não precisa mesmo? Isso é uma grande armadilha. É uma grande armadilha. E o pior é que alguns têm que engolir. Com o passar do tempo, a verdade aparece. A ignorância tem um preço, né? O resultado vai dizer, né, se ele é bom mesmo. A ignorância tem um preço. Professor, Exatamente. Obrigado pela sua participação. É um profissional de grande valia, não só para o nosso estado do Rio Grande do Norte, mas para os empresários no Brasil. Vamos ficando por aqui. Nossa dica, ficando por aqui na entrevista, viu? Tem muito mais no Destaque Imobiliário. Conacor.com.br. Agora você tem que acessar agora. As primeiras inscrições são gratuitas e pode ser que você, quando acesse lá, já não esteja mais com esse privilégio. Você é o nosso convidado especial, então, ação. Comando dado, comando executado. Conacor.com.br. A gente vai no breve intervalo e volta já já.